Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Saudações a todas e todos os nossos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao 67º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o podcast semanal sobre a questão criminal, criminologia, política criminal e todos os assuntos afins. Nós continuamos aqui gravando em tempos de pandemia, portanto ainda nesse aprazível ambiente virtual, e esse episódio vai ser conduzido por mim, Juni Cirino. Portanto, os anúncios sobre os sorteios que têm acontecido aqui no podcast serão inseridos pelo nosso querido editor. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Borges, estou passando rapidinho aqui por fora da gravação do nosso podcast para informar para a nossa audiência qualificada que o ganhador do sorteio do livro desta semana foi o queridíssimo ouvinte Lucas Pereira. Eu, enfim, mantenho contato com o Lucas desde o início do podcast. Ele é um ouvinte bastante entusiasmado, que estabeleceu muitas trocas com a gente. Então eu logo tratei de informá-lo de que ele havia sido então o ganhador do sorteio do livro Punir os Pobres. E aconteceu uma coisa engraçada, ele já tem o Punir os Pobres, então eu prometi a ele que eu vou mandar para ele outro livro da coleção Pensamentos Criminológicos, para ele não ficar com um livro repetido lá na estante, né? Não faz nenhum sentido. Então, o sorteio dessa semana continua sendo o livro Punir os Pobres, de Luiz Vacan, tá? O Lucas vai receber outro livro, que ele me falou que não tem, tá? Lá da coleção Pensamentos Criminológicos, e eu vou recolocar no sorteio o livro Punir os Pobres. Então você que tem interesse nesse livro e que tentou se habilitar aí no nosso sorteio e não foi agraciado, tem mais uma oportunidade de levar um Luiz Vacan para casa. Tudo bem? Um grande abraço, pessoal! Nós estamos, como sempre, disponíveis em todas as plataformas de podcast, SoundCloud, Spotify, todos os demais aplicativos. Temos também um perfil no Twitter e um perfil no Instagram. E temos também um e-mail, que é segurancadosdireitos@gmail.com, para vocês enviarem críticas, sugestões, eventual comunicação com a gente sempre atende por lá. O episódio de hoje é um episódio muito especial, muito importante, e um episódio que eu particularmente tenho vontade de fazer já há algum tempo e que foi catapultado, digamos assim, pelos trágicos eventos dessa semana, particularmente a notícia da audiência violenta e dramática que foi conduzida em Santa Catarina, no caso da Mariana Ferrer. E aproveito aqui para prestar a nossa solidariedade em nome do podcast e em nome do Introcrim também, a Mariana Ferrer, e o nosso repúdio à maneira como a audiência foi conduzida. Mas o episódio de hoje é um episódio sobre violência de gênero no judiciário. Quem me acompanha para fazer essa conversa é uma pessoa que, já falei isso para ela antes, foi uma das grandes felicidades da minha vida acadêmica foi ter encontrado ela, que é a Sabrina Lazevich. Sinto que a gente tem uma sintonia temática muito grande para falar sobre gênero e a questão criminal, então achei que nada mais apropriado do que ela para me acompanhar nesse episódio e, enfim, nas críticas que a gente vai construir aqui. A Sabrina é mestre em Sociologia e Direito pela UF. Talvez eu seja a primeira pessoa que esteja anunciando você como mestra, né, Sabrina? Mas, sem mais delongas, eu vou passar então a palavra para a Sabrina se apresentar. Sabrina, por favor, dê um oi aí para nossa audiência. Oi, pessoal do Segurança dos Direitos. Juni, é um prazer enorme estar aqui com você, participando desse podcast, que eu sou super fã e escuto sempre que eu tenho um tempinho. Podcast maravilhoso, super importante, super relevante. E eu queria dizer também que é sempre ótimo quando a gente se encontra de fato para falar sobre esses assuntos, que é impressionante como pega fogo o nosso encontro. Eu não sei se é assim
a sua prática na advocacia criminal com a minha efervescência teórica nas outras áreas fora do direito, que quando junta, fica uma coisa realmente muito empolgante, assim. Dá caldo, né? Dá muito caldo, é maravilhoso. Então, olha, pode me chamar sempre para tudo, porque eu fico muito empolgada quando a gente toca nesses assuntos. Então, gente, eu já peço perdão pelos espirros, se tiver algum espirro no meio dessa transmissão, porque aqui no Rio de Janeiro, para quem está ouvindo que não é do Rio de Janeiro, a gente está vivendo um inverno em pleno mês de novembro, né? Eu até comentei com a Júnia antes da gente começar, e a minha rinite alérgica está dando as caras. Então, assim, se acontecer um espirro, é por isso. Inverno no mês de novembro no Rio de Janeiro. Bom, como a Juni falou, meu nome é Sabrina Lacevich, eu sou recém-mestra em Sociologia e Direito pela UF, defendi minha dissertação de mestrado tem só alguns dias e eu estou super feliz, inclusive. Aliás, sim, Juni, esse é o primeiro evento que eu participo como mestra, você é a primeira pessoa que me anuncia como mestra. Tá vendo? Que felicidade, que honra! E o título da minha pesquisa é Micropolítica da Abolição, Diálogos entre a Crítica Feminista e o Abolicionismo Penal. É um trabalho que, como eu falei, faz uma interface muito grande entre crítica feminista, criminologia, história, filosofia e um pouquinho de literatura também, porque nessa dissertação eu estudo a obra Três Guinéus, da Virginia Woolf. Então, a minha pesquisa ela é bastante interdisciplinar mesmo, bem heterodoxa, nada dogmática, né? Bem no estilo do meu programa de pós-graduação, que é bem transdisciplinar. Programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, já vou fazer até o jabá. Quem for mais dessa área, gostar mais de transitar entre várias áreas do conhecimento e sem sair do direito, sabe? Esse é um programa incrível para quem gosta de fazer pesquisas assim, da UF. Bom, eu também sou terapeuta, esquizonalista em formação, né? Comecei a atender na clínica esse ano, o que foi bem interessante, porque eu já comecei a atender online de cara, né? Nunca cheguei a atender presencialmente em consultório, por conta do isolamento social. E essas questões da subjetividade, né? Uma filosofia da subjetividade, tal, que passa pelo Foucault, Deleuze e Guattari, elas permeiam completamente a minha pesquisa. Então, tudo que eu falo também acaba sendo atravessado um pouco por isso, por questões assim da subjetividade, do desejo, do inconsciente. E eu também acabei me tornando professora de cursos livres sobre criminologia, teoria feminista, sociologia, filosofia da diferença, que eu comecei a ministrar meio que sem querer, pelo projeto de extensão do próprio mestrado da UF, e vou continuar agora, mesmo desvinculada da UF, por enquanto, pelo menos, né, agora que acabou o mestrado, ministrando esses cursos, então, assim, interdisciplinares, né, então, basicamente, é mais ou menos isso que eu faço. Ah, legal. Olha, eu quero começar o episódio de hoje com a seguinte observação, né? Que pra gente que tá pesquisando crime e gênero, ou que já pesquisa há algum tempo crime e gênero, essa observação de que, digamos, essa notoriedade que as pessoas viram agora com relação ao machismo no judiciário, pra gente é mais uma obviedade do que qualquer outra coisa, né? Falar que o judiciário é machista não é uma novidade para quem estuda gênero. Mas, de todo modo, isso é algo que ficou muito claro, muito evidente para o público em geral, mesmo para quem não é do direito e para quem não estuda gênero, com esse episódio dessa semana, o que é uma forma muito trágica, né, de as pessoas perceberem esse caráter machista da maneira como o judiciário opera. Então, eu queria começar, Sabrina, conversando um pouco sobre isso. De que maneira se manifesta o machismo no judiciário, né, no dia a dia da prática jurídica? E
um pouco, eu sei que a sua pesquisa passa por isso, então se você quiser falar um pouco sobre as origens desse caráter sexista, desse caráter violento e opressor contra as mulheres do judiciário, eu acho que seria bastante interessante para a gente entender como e por que isso se manifesta assim hoje. Claro, com certeza. Inclusive, eu iria até um pouquinho além do que você falou e diria, com base no próprio Zaffaroni, que não dá para falar em sistema penal sem falar em misoginia, desde a origem, porque se a gente considerar, como o Zaffaroni falou no Inimigo no Direito Penal, né, que o sistema de justiça criminal, estruturado como a gente conhece ele hoje, se originou lá na Europa do medievo, entre o século XII e XIII na Europa, né, e foi se estruturando nesse formato inquisitorial de caça às bruxas. No século XV estava no auge, século XVI no auge. Portugal era um dos principais países onde a caça às bruxas e a Inquisição estava pegando super pesado, né? Muitas mulheres sendo mortas. Foi nesse momento que Portugal chegou ao Brasil, trazendo toda essa cultura jurídica da metrópole para a colônia, né? Então, desde o início, desde que Portugal chegou ao Brasil, que o nosso sistema de justiça criminal é inquisitorial e misógino. Acho que não tem como não falar sobre isso quando a gente fala sobre a estrutura, sobre a base fundante desse sistema. Ele se construiu sobre o ódio às mulheres, né? Sobre a caça às bruxas, que foram mais de 300 anos de massacre, de assassinato de mulheres por serem mulheres, né? Então, quando a gente fala em sistema penal aqui no Brasil, eu acho que a gente não pode perder de vista a cultura jurídica que a gente herdou de Portugal, da caça às bruxas, porque essa cultura jurídica, ela até hoje permeia o nosso sistema, e é uma cultura inquisitorial e misógina, né? E isso fica muito claro, por exemplo, a gente estava comentando aqui antes também de começar, teve um artigo maravilhoso que o Lênio Streck escreveu, publicou no dia 5, essa semana, no site da Conjur, falando sobre como acontece muito normalmente, né, que foi o caso também dessa recente que aconteceu, de a vítima nas audiências, quando a mulher denuncia um homem que a violentou, né, nas audiências do sistema de justiça criminal, como a vítima acaba sendo interrogada, submetida a interrogatório, né? E isso, na verdade, não é um padrão do sistema acusatório. Isso não combina com o sistema acusatório quer mais democracia e menos autoritarismo, como o próprio Lênio colocou, né? Ele nunca quer a inércia, ele nunca quer que o juiz e o Ministério Público fiquem inertes diante do ataque aos direitos humanos, aos direitos fundamentais de uma vítima que está ali sendo submetida a interrogatório. Então, esse cenário é um cenário de caça às bruxas em pleno século XXI, né? Então, você vê, do século XVI ao século XXI, a gente avançou pouco em termos de cultura jurídica. Na prática, quando uma mulher chega no sistema penal, de fato, ela ainda está chegando como uma bruxa, sendo colocada na fogueira, porque esse sistema é um sistema feito por homens, para os homens, contra as mulheres, né? Desde a estrutura deles. É interessante, desculpa te interromper, Sabrina, mas eu vou adiantar aqui uma coisa que eu já queria falar um pouco mais para frente no episódio de hoje, mas vou pegar o gancho do que você está falando para dizer o seguinte, né? Muita gente diz que a gente precisa de, talvez, leis que sejam mais justas, leis que sejam mais igualitárias para tratar das questões das mulheres especificamente. E você vê que
o tratamento das mulheres no judiciário, quando você pensa a partir dessa perspectiva histórica, é um tratamento que independe, digamos, desse caráter democrático e igualitário da lei, da legislação. Porque legislações machistas, realmente machistas, assim, realmente misóginas, hoje em dia, elas são cada vez em menor número, certo? A gente passou por um processo de transformar as leis em leis mais igualitárias, enfim, com uma linguagem mais neutra de gênero e todas essas questões, nos últimos, digamos, 50, 60 anos. Porém, a maneira como o judiciário se comporta frente à mulher é uma coisa que independe desse caráter igualitário das leis, certo? Porque é isso que você está trazendo sobre cultura jurídica, realmente. As mulheres são tratadas da mesma maneira que elas eram tratadas há 500 anos atrás. E uma coisa que me lembrou também, e aqui com isso eu vou encerrar meu comentário, é que essa cultura jurídica misógina, esse tratamento misógino que é dado às mulheres, é um tratamento que permite a criação de vários mitos, né, sobre a mulher e que são repetidos à exaustão pelo judiciário, que é a ideia de que a mulher sempre vai ser ou bruxa ou santa, né? Não existem nuances sobre as mulheres no judiciário. Ou aquela mulher é a vítima ideal, ou aquela mulher não é a vítima ideal e, portanto, ela não é tratada com o respeito, com a dignidade que deveria ser tratada. Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante da gente avaliar nessa perspectiva histórica também. Não, completamente. Quando a gente fala em cultura jurídica, a gente está falando de inconsciente, a gente está falando de produção de subjetividade, e o sistema penal, ele produz subjetividade também, ele é uma ferramenta do poder, né? Ele atua dessa forma, produzindo subjetividade, produzindo desejos, e as subjetividades femininas das mulheres que ele produz são basicamente duas, né? A bela recatada e do lar, a mulher honesta, do direito, né? E a mulher que não é honesta, a mulher da rua, a mulher que não merece ser acolhida por esse sistema, né? Então, que é a seleção vitimizante, né, no caso. Quem merece ser vítima nesse sistema? No final, ninguém. Né? No final, todas as mulheres vão para a fogueira, a gente sabe, as bruxas são todas as mulheres, né? Isso não é uma novidade, como você falou, há mais de 500 anos que é assim, e é interessante porque essa questão, eu gosto de lembrar uma questão que o Deleuze e Guattari trazem, que eu acho muito interessante, que é a divisão da política entre macro e micropolítica, né? Macropolítica, quando a gente está falando sobre leis, instituições, sobre identidade nacional, sobre identidades, organizações, estruturas concretas. E micropolítica, quando a gente está falando de uma micropolítica do desejo, sobre produção de desejo, sobre produção de subjetividades, sobre o que movimenta as pessoas e os coletivos inconscientemente a fazer o que fazem, a agir da forma como agem, a desejar como desejam, a reproduzir um sistema como reproduzem inconscientemente. E a gente costuma fazer análise de conjuntura política e jurídica, né, nesse caso, exclusivamente focado nas questões macropolíticas, sobre leis, sobre instituições, sobre Estado, e eu gosto de trazer para complementar também essa parte micropolítica, porque tudo, segundo eles, né, que eu uso muito essa perspectiva deles do macro e do micro, tudo é constituído por esses dois níveis, macro e micro. Tanto nós, como indivíduos, né, a gente é organizado macropoliticamente, assim, molarmente, como o Guattari fala, e micropoliticamente, molecularmente, e as sociedades também. Então, nas sociedades, a gente tem as instituições, as organizações, as leis que fazem parte dessa macropolítica, e a gente também tem desejos movimentando as massas. A gente também tem subjetividades sendo produzidas, reproduzidas,
industrialmente, né, considerando que o nosso sistema é capitalista, produz tudo industrialmente, inclusive subjetividades, pela mídia, pelo sistema penal, pelos agenciamentos de poder, e o sistema penal é um dos agenciamentos de poder. Então, eu gosto de trazer essa análise para a micropolítica. E quando a gente olha na micropolítica, o que a gente vê? Numa audiência desse tipo, a gente vê, basicamente, a virilidade se afirmando pela violência sobre a mulher, né? Você vê, por exemplo, 3 homens se afirmando pela dominação sobre uma mulher completamente oprimida ali naquela situação. Você vê um desejo de dominação, um desejo de apagar o outro, né? Você vê claramente a produção dessa subjetividade da mulher que não merece ser protegida porque não é a mulher honesta. Isso está sendo produzido ali naquele momento, né? Nesse momento da revitimização. E isso é o que o Bourdieu chama de violência simbólica, né? É um tipo de morte, quando você mata simbolicamente uma pessoa, um sujeito da sociedade, né? Então, não deixa de ser uma violência muito grande o que acontece nesse tipo de situação com todas as mulheres, basicamente, que são submetidas a situações dessas no sistema de justiça criminal. Então, não basta a gente reformar leis, como eu falo, né? Ter leis punitivas inclusivas. Não basta se a gente tem um sistema que funciona movimentado pela misoginia, no inconsciente, movimentado por subjetividades viris que se afirmam pela violência, que se afirmam pela dominação do outro, pelo apagamento das diferenças, né? Que é o que acontece num sistema de dominação. Você não lida com diferenças, você domina sobre as diferenças. Esse tipo de revolução, que o Guattari chama de revolução molecular, né? Esse tipo de revolução, ela se dá de modo muito mais sutil e muito mais de um jeito muito mais preventivo, nunca punitivo, né? Porque a solução, justamente, ela nunca vai passar pela punição, justamente porque a punição vai reforçar esses agenciamentos de poder que a gente está tentando combater. Então, se a gente cria uma lei punitiva, se a gente cria mais uma estrutura, mais uma lei, mais uma instituição, para reforçar essa instituição que oprime a gente, por mais que essa lei seja, entre aspas, inclusiva, sabe? Como a do feminicídio, criminalização do racismo, criminalização da transfobia, da homofobia, enfim, ela vai inflar esse sistema que mata a gente, simbolicamente e materialmente, né? Então, por vias oblíquas, a gente está dando um tiro no pé, todos os grupos minoritários. Então, a gente precisa focar numa reinvenção das próprias subjetividades, e isso daí são estratégias educacionais, culturais, terapêuticas, não são estratégias jurídicas, né? Estratégias de política criminal num aspecto muito mais amplo, né? A gente repete aqui, e acho que a audiência vai se lembrar, mas a gente fala muito aqui no podcast sobre isso, que as pessoas costumam achar que política criminal é estritamente a resposta penal, é a criação de leis penais, ou, no máximo, criação de políticas de segurança pública. E, na verdade, não, né? Isso é política penal pura e simplesmente. Política criminal é um espectro muito mais amplo de você criar políticas de inclusão de cidadania, políticas de educacionais, políticas de moradia, tudo isso inclui enfim, está incluso nesse espectro muito mais amplo do que é a política criminal, e é efetivamente uma política criminal que de fato funciona, né? Porque a política penal, que é o que a gente tem, essas respostas imediatas que a gente tem, que a gente vê sendo produzidas pelo legislativo, aplicadas pelo executivo, é uma política penal que claramente não está funcionando, né? Então, acho que fazer esse resgate sobre essa amplitude da política criminal é muito importante para a gente pensar isso também. Pensar as maneiras como a gente pode mitigar
violências, enfim, para utilizar aí o teu vernáculo, né, que é um vernáculo com o qual eu não me sinto confortável, mas enfim, para a gente justamente promover essa mudança de subjetividade, né, da maneira como as pessoas se relacionam, enfim, com outras pessoas, né, as relações de gênero, as relações de classe, as relações de raça, todas essas permeiam aí esse aspecto muito mais amplo de uma política criminal efetiva, né, que é isso que a gente chama de política criminal alternativa, e não de uma mera resposta imediata de legislação penal ou de políticas de segurança pública. O Foucault, ele tem uma coisa que, assim, o Foucault, eu acho ele genial, né? Ele traz várias questões para muito além da filosofia política, da filosofia da subjetividade, que são aproveitadas em várias áreas do conhecimento e muito pelas ciências criminais também. O próprio Zaffaroni colocou ele como um dos abolistas radicais no Em Busca das Penas Perdidas, né? Um dos 4 representantes do abolicionismo radical. E o Foucault, quando ele vai falar sobre o poder, ele cria aquela teoria dele, da microfísica do poder, que ele fala o seguinte, que é uma das grandes genialidades dele, que o poder, ele só é repressivo, ele usa técnicas de repressão, né, como a força policial, repressora, quando ele já está enfraquecido. Na verdade, a arma principal do poder, ela é produtora, ela produz uma coisa. E ela produz o quê? Ela produz desejos, produz subjetividades, produz modos de existir como pessoa, como grupo, como sociedade. Então, isso que você está falando de política criminal nesse sentido é exatamente como o próprio Foucault trata, sabe? Uma política criminal que cria modos de existir completamente ressentidos, que buscam uma vingança, que buscam se sobrepor ao outro, que não são efetivos, como você falou, que só reproduzem essas mesmas violências, ou são efetivos para outros interesses, que não são os nossos, né? Para os interesses do poder, no caso, porque isso reproduz o sistema que a gente já tem, só faz ampliar, reproduzir o sistema que a gente já tem. Então, considerando isso, que o poder produz, a gente tem um sistema penal como poder, como um braço armado do Estado, como uma manifestação do poder estatal, que produz subjetividades dessa forma, né? Não só para as mulheres, mas para os homens também, essa subjetividade viril que se sente no direito de se sobrepor à mulher, de invadir a mulher, simbolicamente e corporalmente mesmo, né? Materialmente, fisicamente. Sim, e aliás, para só comentar esse aspecto, da mesma forma que a gente vê a criação de mitos sobre a mulher que são reproduzidos pelo judiciário, pelos discursos no judiciário, né, que é essa questão da mulher que é vítima ideal e a mulher que não é a vítima ideal e a maneira como elas são tratadas de forma diferente, com relação aos homens a gente também vê isso, né? E em crimes sexuais isso fica muito evidente, como o homem também quando se trata de quando a questão envolve uma violência contra a mulher, existe também o criminoso ideal e o criminoso que não é ideal, o criminoso que deve ser protegido, né, pelos mecanismos ali de imunização mesmo, que o próprio judiciário, pela maneira como ele opera e pelas estruturas que ele reproduz, acaba utilizando esses mecanismos para imunizar determinados sujeitos e, enfim, violentar outros. E no caso específico da violência de gênero, da violência contra a mulher, em geral, o sujeito que vai ser protegido é o homem, e o sujeito que vai ser violentado e revitimizado,
né, que vai sofrer e já está ali numa posição de absoluta vulnerabilidade, de fragilidade, por estar passando por aquele processo né, traumático, pós a violência anterior, mas revivendo aquela violência ao longo do processo, essa mulher acaba sendo revitimizada, acaba sendo novamente violentada pela maneira como o próprio direito opera. E aí, para resgatar um pouco uma das discussões que surgiu essa semana, eu queria que a gente ouvisse um pouco de você com relação às possíveis respostas que a gente pode dar, né? Mas afinal de contas, se isso acontece, né? O que a gente pode fazer? A gente já falou aqui um pouco sobre como leis melhores, leis mais igualitárias não bastam, né? Porque o direito segue operando por essa lógica masculina, por essa lógica misógina. Então, existem diversas outras respostas e eu vi gente ao longo dessa semana tocando em várias delas com relação à maior inserção de mulheres no judiciário, com relação à produção de outras leis penais, e a gente vê que é muito interessante, né, que mesmo nos momentos em que o direito penal falha, a resposta social é criar uma nova lei penal para tentar dar conta daquela falha da lei penal. E isso aconteceu essa semana também. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Quais são... O que as pessoas esperam com essas mudanças de inserir mais mulheres no direito, de criar mais leis penais para corrigir o defeito de outras leis penais? Perfeito, Juni. Então, para falar sobre isso, eu já gosto de usar o próprio Luke Hussmann, porque o Hussmann ele fala uma coisa muito importante e que a gente percebe facilmente quando toca nesse assunto, que é a cultura jurídica punitiva, né, criada pelo sistema de justiça criminal, pela linguagem e pela forma de pensar que ela cria na gente, pela forma de pensar, de sentir, de lidar com as situações problemáticas do cotidiano que ela cria na gente, não permite que a gente sequer pense em formas de lidar com as situações conflituosas que não sejam punitivas, né? E aí é muito engraçado, a gente passou, no início da pandemia, inclusive, o nosso ministro da Justiça, então, né, Sérgio Moro, foi muito, muito engraçado que ele ficou sem saber que resposta dar para a pandemia, porque, afinal de contas, ele não podia prender um vírus. Então, como assim a gente não sabe lidar com os problemas sociais, com os problemas políticos, com qualquer situação problemática que aconteça, sem dar uma resposta punitiva para ela, né? Que seria encontrar um culpado, punir esse culpado, prender esse culpado, e isso vai solucionar o problema, e na verdade não soluciona nada, isso cria mais problemas, né, a partir dessa atuação punitiva do Estado. E como você falou, essa semana mesmo a gente já teve respostas punitivas, a gente tem, como o Hussmann falava, né, a gente tem na nossa cultura jurídica esse costume de responder punitivamente a qualquer conflito, a qualquer situação problemática que apareça nas nossas vidas, tanto particularmente quanto socialmente, coletivamente, né? E então, para muito além das questões de violência contra a mulher, para qualquer situação problemática que apareça. Nesse caso, teve uma matéria que foi lançada no dia 4 de novembro, agora essa semana, no site da Câmara, sobre o projeto de lei 5.091, de 2020, que altera a lei de abuso de autoridade, tipificando como crime de violência institucional quando o agente de Estado, por meio de ação ou omissão, provoque a revitimização quando a vítima é obrigada a reviver uma violência do trauma sofrido numa audiência, né? Então, você tem aí algumas deputadas mulheres, vamos colocar mulheres no Poder Legislativo. Ok, colocamos. Temos deputadas mulheres produzindo leis penais para inflar o sistema que vai massacrar a gente, no final das contas, né? Por mais inclusiva que seja essa lei. E aí cria um novo tipo penal de violência institucional, como se um novo tipo penal fosse uma resposta efetiva
E é a resposta que a gente sempre dá e não dá certo. Pelo contrário, os nossos problemas sociais só aumentam a partir disso, né? Então, é toda uma cultura que os próprios abolicionistas penais, eles falam muito sobre isso quando falam em linguagem, por exemplo, mudar a linguagem. O próprio Luke Husman, ele fala, quando a gente está viciado na linguagem produzida pelo sistema de justiça criminal, a gente fala no registro de crime e todos os derivados dessa palavra, né? Criminoso, criminalidade, e aí a palavra crime, ela já está viciada na origem, porque já tem aí um rótulo. Aquela pessoa criminosa, ela já é inimiga da sociedade, né? E ela merece a punição. Então, você já tem aí um padrão de como agir nessa situação. Então, por que a gente não tentar pensar, fazer o exercício mesmo de pensar? Porque pensar é um exercício, se a gente não exercita, ele se enfraquece, né? O pensamento na nossa vida. É importante exercitar, e especialmente nesses tempos estranhos que a gente está vivendo. Então, assim, exercitar o pensamento sem usar a palavra crime e derivados. Se a gente pensar em situações problemáticas que acontecem na nossa vida, talvez a gente consiga pensar em várias outras formas de lidar com essa situação que não passe pelo sistema penal, né? Porque já não estamos pensando na chave do crime, né? Então, a gente pode pensar em soluções que passem por uma mediação, que passem pela educação, que passem por respostas terapêuticas, que passem por coletivos, por movimentos sociais, por iniciativas da própria sociedade civil organizada, no caso, né? No caso, as mulheres feministas. E aí existem grupos, inclusive, de homens já organizados, falando sobre masculinidade, falando sobre outras masculinidades possíveis, que não a virilidade, outras masculinidades que não se afirmem pela violência, que não se afirmem pela destruição da vida, e sim pela potencialização da vida, porque acho importante a gente deixar bem claro aqui que a subjetividade, a nossa subjetividade, a forma como a gente se constrói como pessoa, não é um dado, né? Como o Hobbes colocava lá no Leviatã, que todos teriam os mesmos desejos e tal, e aí a sociedade sem Estado seria uma guerra de todos contra todos, porque todos teriam os mesmos interesses e lutariam por esses interesses iguais. Não. Na verdade, a subjetividade ela não é um dado da natureza que já está pronta, né, dessas filosofias do sujeito. A subjetividade ela é produzida por agenciamentos que podem ser de poder ou não, que podem ser agenciamentos de um movimento social minoritário, que podem ser agenciamentos de um coletivo de homens, por exemplo, pensando em formas diferentes de construir uma masculinidade que seja mais interessante para a vida em sociedade, que seja mais interessante para ele próprio, para eles próprios como homens, né? Para a relação que eles vão ter com as pessoas, com as mulheres, entre eles, inclusive. Então, todas essas respostas que não são respostas definitivas, né? Eu acho também importante colocar isso. Não existe resposta definitiva. Ah, mas qual é a solução? Não, também é uma forma perigosa da gente pensar. Não existe a solução para uma questão que é estrutural, por uma questão que é complexa, que é atravessada por vários fatores. Existem estratégias que a gente pode usar para lidar com essas questões, né? E é importante a gente ter em mente que a punição, o sistema penal, talvez não seja uma estratégia interessante. A gente é um pouco aquilo, né? A gente não pode teorizar sobre aquilo que a gente não conhece. O que a gente pode é justamente imaginar. E falta pra gente essa imaginação não punitiva. Eu sempre costumo dizer que as pessoas parece que entenderam muito bem que direito penal é ultima ratio. Só que num sentido de que a partir do momento que tem
uma lei penal, ninguém mais debate outras possibilidades. E o grande problema é justamente esse, né? Isso é a demonstração de que, de fato, direito penal é a última ratio, porque a partir do momento que temos leis penais para resolver determinados problemas, parece que não temos mais o que discutir sobre aquele problema, está resolvido, e a gente sabe que não está resolvido, né? A lei penal não resolve aquele problema. A lei penal pode, no máximo, talvez, dar uma solução pontual para um caso concreto, mas como esse caso, essa semana deixou muito evidente, essa solução nem sempre acontece, aliás, raramente acontece, e eu acho que isso é muito importante da gente pontuar aqui, com isso eu já faço um gancho para nossa próxima discussão, que é o seguinte, né? A gente não pode olhar para o caso da Mariana Ferrer e pensar, nossa, mas isso é absoluta exceção. Não, né? Esse é o padrão, é assim que o judiciário opera contra todas as mulheres. É raro aquele caso em que a mulher vítima de violência que se socorre ao judiciário fique satisfeita com o resultado daquilo, porque de uma forma ou de outra, ainda que ela acredite que vá se sentir mais segura se o agressor estiver preso, beleza, o agressor foi preso, mas essa mulher passou por um novo trauma, que é o processo, ela foi revitimizada, ela passou por novas violências ao longo da ação penal, ela certamente teve um desgaste emocional, financeiro e social muito grande, porque uma ação penal não é uma coisa que acontece num estalar de dedo, certo? Então, são anos se prolongando esse sofrimento, que se inicia com a violência, enfim, seja uma violência física, seja uma violência simbólica, enfim, mas que se inicia com a violência anterior e que se perpetua com a violência do judiciário, com a violência do processo penal sobre essa mesma vítima. Então, assim, não importa se o resultado é um resultado de punição ou de absolvição, sempre vai ser um resultado insatisfatório para a vítima. Sempre vai ser um resultado ainda, de novo, violento e agressivo e difícil e traumático para a vítima, né? Então é um pouco isso. A gente tem esse problema de perceber, a gente precisa perceber que a resposta penal é uma resposta insuficiente e insatisfatória. E além disso, a resposta penal, ela nos furta de trazer outros debates, né, de exercitar essa imaginação não punitiva que a Vera Malaguti fala. E aqui eu queria entrar um pouco nesse último ponto, que eu acho que é o ponto mais central, mais importante, que é o seguinte: tivemos esse caso essa semana, e esse caso teve uma repercussão muito grande, e que bom que teve essa repercussão, né? Que bom que as pessoas ficaram incomodadas. Mas eu acho que o debate que está sendo feito é um debate que se concentra muito no caso concreto, muito naquela violência específica. Ah, nossa, que absurdo, vejam a atitude daquele juiz, vejam a atitude daquele advogado. E a gente precisa pensar isso a partir de um ponto de vista muito mais estrutural. A gente tem que colocar o debate onde o debate deve estar, que é no sentido de: veja, isso é para mostrar que o direito não é uma resposta satisfatória, né? A gente precisa começar a questionar a necessidade de ter respostas pelo direito, porque o direito não vai, proteger os bens jurídicos que ele diz que protege, na verdade, né? Ele vai acabar tutelando aquela mulher de uma maneira muito equivocada, digamos assim, né? Ele confisca ali o conflito para ele, para suas próprias satisfações, digamos, do próprio direito de reproduzir uma estrutura opressora de gênero, uma estrutura opressora de classe, e acho que esses dois elementos, essas duas qualidades, né, do direito ficaram muito claras, muito evidentes no caso dessa semana. Mas é isso, o direito, ele reproduz gênero, uma estrutura opressora de gênero, reproduz uma estrutura opressora de classe, reproduz
reproduz uma estrutura opressora de raça também. Então, eu acho que a gente precisa resgatar esse debate para além do caso concreto, para além de tentar individualizar a violência do sistema penal em um caso concreto, e resgatar esse debate para dizer, olha, isso tudo é para mostrar que a resposta pelo direito nunca vai ser uma boa resposta, nunca vai ser uma resposta completa, não é uma resposta que satisfaz a vítima, não é uma resposta que vai, enfim, solucionar o problema, e esse é o ponto central, né? O direito não soluciona problemas. Ele pode até funcionar muito raramente em um caso pontual, mas o problema estrutural, aquele problema social muito importante, que gera uma demanda punitiva, como é a violência de gênero, como é a violência sexual, esse problema o direito é incapaz de resolver. Esse problema, na verdade, o direito só fomenta a reprodução desse problema, né? Na medida em que, justamente, esse caso expressa muito bem a realidade da maneira como o direito opera. Então, eu acho que essa é a questão central o debate central que a gente precisa resgatar. E eu queria ouvir um pouco você, assim, nesse sentido, sobre esse debate, que eu sei que você tem essa mesma posição que eu, de que a gente precisa trazer esse debate para o local certo, né? Redirecionar esse debate para aquilo que é a questão central, que é justamente, olha, o direito penal não é uma resposta, o direito penal não vai resolver o problema em si, né? Juni, maravilhosa. Cara, eu adoro as nossas conversas por isso, sabe? Porque a gente se compõe de um jeito que dá vontade de ficar o dia inteiro falando sobre esse assunto, porque sempre tem mais uma coisa para puxar. É isso, é porque eu venho com a materialidade, você vem, aliás, com o materialismo, né? E você vem com as subjetividades e o debate fica muito costura, né? Isso, exatamente, porque o que você falou, basicamente, é uma inquietação que eu tenho muito grande, que é uma grande ilusão das esquerdas sobre a aposta no direito penal, sabe? De todos os grupos minoritários, sabe? Das mulheres, dos negros, LGBTs, pessoas trans, todos os grupos minoritários, e minoritários aqui que eu digo, não é no sentido, tá, pessoal, não é no sentido de número, não, é no sentido de dominação política, né? Somos os grupos dominados politicamente, por isso somos minoritários em relação ao majoritário, que é esse homem branco, europeu, norte-americano, morador de centro urbano, né, heterossexual, etc., que o sistema penal é dele, funciona para ele, sabe? Funciona em função dele, a serviço dele. A gente pode criar leis punitivas inclusivas que for, sabe? Para mulheres, para pessoas trans, para pessoas negras, para quem for. O sistema vai operar a favor dos interesses desse homem, que é a maioria, que é o sujeito majoritário, né? Que é o detentor do poder político desse Estado que é patriarcal, que é branco, que é colonial. Então, a gente tem que parar de se iludir como esquerda, como grupos minoritários, como movimento social, porque acaba sendo muito desgastante para todo mundo isso, porque a gente sempre entra, parece uma relação abusiva dentro da esquerda, né? A gente sempre entra no mesmo ciclo de violência, assim, querendo apostar no sistema penal. É horrível, mas eu adorei a analogia. Agora ele vai ser legal comigo. Agora o direito penal tá diferente. Ele mudou. Agora ele me ama de verdade. Amiga, não vai amar, entendeu? É uma relação abusiva. Sai dessa, sabe? Direito penal. É isso. Exato. Essa é uma excelente analogia, Sabrina. Sério, muito boa. A gente tem que superar essa relação, sabe? Essa relação não vai vingar. A gente não vai ter uma relação de amor com o direito penal. Então, e se a gente continuar, realmente essa analogia é boa, porque funciona, se a gente continuar insistindo nessa relação abusiva com o sistema penal, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar sendo violentada, sabe? Então, é muito angustiante, porque, de fato, não se trata de um caso.
é como funciona estruturalmente, sistematicamente. É feito para matar a gente, sabe? É feito para afirmar um poder muito específico, que tem interesses muito específicos e que não são os nossos. E nós, por mais que nós sejamos minorias políticas, nós somos 99% da população, sabe? Então, se a gente, como maioria numérica, percebe isso, olha o poder dessa percepção. A gente precisa trazer isso para a consciência. Eu acho que isso precisa ser falado nos cursos de direito. Isso precisa ser falado desde o primeiro período, sabe? Porque a gente se forma sem nunca pensar sobre isso, né? Então, isso é um problema muito sério. E no caso do direito penal, em especial, ele é um sistema que ele é construído por e que reproduz a virilidade, né? Eu gosto muito de como o Paul Preciado coloca, que ele coloca assim, tem um texto dele que é Carta de um homem trans contra o antigo regime sexual, sobre o antigo regime sexual, alguma coisa assim, que está no livro Um Apartamento em Urano, que foi traduzido para o português recentemente pela primeira vez, mas esse livro já é um pouquinho mais antigo. O Paul Preciado, ele coloca assim, que a soberania masculina é definida necropoliticamente. E aí, soberania masculina, ele está falando da virilidade, né? Uma masculinidade específica, que é essa masculinidade hegemônica, que, por exemplo, esses grupos de homens interessados em debater subjetividade e tal, estão criando outras muito mais interessantes, não é dessas outras que a gente está falando. Bom, o Paul Preciado, ele fala que a soberania masculina é definida necropoliticamente, ou seja, pelo direito do homem de distribuir a morte, pelo uso legítimo das técnicas de violência, né? E aí, se a gente lê Paul Preciado com Weber, a gente vê aí como se aproxima a forma do homem viril se afirmar do próprio Estado, né? Se a gente entender que o Estado é aquele que monopoliza o exercício legítimo da violência, como Weber coloca. Enquanto, por outro lado, a soberania feminina é definida biopoliticamente, pelo dever da mulher de gerar a vida. São essas subjetividades que são reproduzidas pelo sistema penal. Não importa quão inclusivas sejam as leis, sabe? Não importa quantas mulheres entrem no processo legislativo ou no judiciário. O sistema é feito para reproduzir isso, essa forma de poder. E aí, eu queria aqui ler uma citação do Pierre Bourdieu, que eu acho muito boa e é muito ilustrativa. E para mostrar também que isso daí não é só uma coisa que teóricas feministas falam, sabe? O Pierre Bourdieu, ele é da sociologia, ele foi quem criou o conceito de violência simbólica, ele escreveu um livro só sobre a dominação masculina, porque ele acreditava que esse tipo de dominação era o mais bem-sucedido da história da humanidade, justamente porque é invisível, né? Então, assim, não é qualquer coisa. E eu queria ler uma citação dele, que ele fala, ele costura essa questão subjetiva da dominação masculina com o sistema penal, sem querer, né? Ele acaba passando por isso. A citação é assim: certas formas de coragem, que são as exigidas ou reconhecidas pelas forças armadas ou pelas polícias, e especialmente pelas corporações de elite, encontram seu princípio, paradoxalmente, no medo de perder a estima ou a consideração do grupo, de quebrar a cara diante dos companheiros e de se ver remetido à categoria, tipicamente feminina, dos fracos, dos delicados, dos mulherzinhas, dos viados. Por conseguinte, o que chamamos de coragem muitas vezes tem suas raízes em uma forma de covardia. Para comprová-lo, basta lembrar todas as situações em que, para lograr atos como matar, torturar ou violentar, e aqui um parênteses, uma audiência como essa é um ato de tortura, de homens mostrando para homens sobre uma mulher, tá? Bom, lendo de novo. Para comprová-lo, basta lembrar todas as situações em que, para lograr atos como matar, torturar ou violentar, a vontade de dominação, de exploração ou de opressão baseou-se no medo viril de ser excluído do mundo dos homens sem fraquezas, dos que são por vezes chamados de duros, porque são duros para com o próprio sofrimento e, sobretudo, para com o sofrimento dos outros. Assassinos, torturadores e chefes de todas as ditaduras e de todas as instituições totais
mesmo as mais ordinárias, como as prisões, as casernas ou os internatos. A virilidade, como se vê, é uma noção relacional, construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída primeiramente dentro de si mesmo. Isso está nesse livro, né, do Pierre Bourdieu, A Dominação Masculina, a Condição Feminina e a Violência Simbólica, e eu acho que isso a gente vê de uma forma muito ilustrativa nesse tipo de audiência, sabe? Homens se afirmando diante de outros homens e a mulher está ali como vetor dessa violência, né? Como vetor dessa confraria que existe entre eles. Eles estão afirmando sua virilidade diante uns dos outros, porque eles precisam mostrar que são duros, eles não podem se compadecer com o sofrimento daquela mulher. Porque senão, que tipo de homem é esse? É mulherzinha ele, né? Então, é assim, é esse inconsciente que permeia esse sistema. Então, não adianta a lei progressista, entre aspas, inclusiva, entre aspas, punitiva que for, porque vai entrar nessa estrutura, nessa forma do desejo investir o social, do desejo investir as instituições, que é reproduzindo esse mesmo sistema de poder. Então, isso vale para todas as dominações, a dominação do branco sobre o negro, do heterossexual sobre o homossexual, do cis sobre o trans, do homem sobre a mulher. Então, olha, é uma coisa assim, é um desespero, dá vontade de sacudir a esquerda e falar, amiga, larga esse boy lixo, que é o direito penal, pelo amor de Deus. Porque você só vai afundar enquanto apostar nele. É uma ferramenta que foi desenhada para te matar. E ela só vai te matar, ela não vai te abraçar. Então, assim, pare de se iludir, né? Basicamente, eu acho que o principal recado que a gente precisa deixar para todos os movimentos sociais minoritários é esse, que foi o que você falou. E é interessante porque quando a gente fala isso, e acho que você deve ter essa experiência também, né? Mas toda vez que eu falo sobre isso, sobre essa questão de que a gente tem que, né, abandonar a esperança de que o direito vai servir para promover mudanças sociais realmente transformadoras, realmente estruturais, assim, radicais. Toda vez que eu falo sobre isso, as pessoas sempre vêm com a mesma pergunta, né? Tá, mas e daí? O que a gente faz, então? Numa situação como essa, em que uma menina foi violentada, qual é a resposta que a gente dá? E eu acho que eu sempre fico pensando que, beleza, se você precisa de uma resposta imediata, ótimo, temos a ferramenta do direito, ela tá aqui, mas não deposite esperanças nela. Certo? Saiba que essa resposta é uma resposta que não vai te socorrer, não vai te responder e, mais do que isso, vai produzir novas violências através, essa expressão que você usou, né? Usando aquela vítima como um vetor de novas violências para aquela vítima mesmo e também para outras, outras vítimas e outras vítimas do próprio sistema penal. E eu acho que é um pouco isso, a gente tem que parar de olhar para as partes num processo penal como, acusado e vítima, porque no limite, no grande esquema, assim, da maneira como o sistema de justiça criminal opera, todos eles vão acabar sendo vítimas, né? A vítima é revitimizada, as pessoas que são acusadas, que são eventualmente condenadas, são de novo, né, violentadas pelo sistema penal, porque a gente sabe que ser preso não é brincadeira, né? Passar pelo crivo do sistema de justiça criminal não é uma brincadeira. Então, assim, entender isso, que o direito penal é produtor de violência e mais nada, não é um agente de transformação. Eu acho que é um pouco essa mentalidade. Como que você responde quando as pessoas chegam para você e dizem, e aí? E agora? Né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, tá? Beleza, entendemos, o direito só produz mais violência, mas e agora?
E agora a gente tem que ter disposição e criatividade para criar o novo. Essa é a questão, né? Porque a gente está muito acostumado a só seguir uma receita de bolo. Então não tem uma resposta pronta. Fica essa angústia de não ter uma resposta pronta, e é bom que tenha, porque é uma inquietude criadora. Criadora do quê? De um modo de vida novo que a gente está precisando criar. A gente está vendo aí filmagens do intolerável, né? Porque não é como se não aparecessem, se não existissem antes, mas agora está sendo filmado, né? Com uma ajudinha da pandemia, né? Já que todas essas relações, todas essas questões agora estão acontecendo virtualmente, então estão de fato sendo filmadas. Agora a gente só está tendo mais acesso a essas situações que são intoleráveis porque violentam a vida. Então, isso provoca a gente para a gente pensar. E pensar dá trabalho. Você não vai encontrar uma resposta pronta, sabe? Então, é um processo. Não é uma linha reta com ponto de partida, meio e chegada. A revolução, o Mathiesen coloca dessa forma, eu gosto muito. A revolução é sempre o meio, é sempre um processo revolucionário, né? Ou como o Deleuze e Guattari falam, um devir revolucionário, que está sempre no meio. Você não vai chegar na grande revolução idealizada, que finalmente a gente vai estar naquele lugar idílico, onde não terá mais violência, nem nada acontecendo. Não, a gente sempre vai estar precisando pensar em novas formas de desconstruir as novas prisões que vão acontecer, prisões subjetivas, prisões, sabe, que vão tentar abafar a vida de alguma forma, violentar a vida de alguma forma. E não tem uma resposta pronta para isso. É o unfinished, o inacabado do Mathiesen, né? E eu acho que a gente tem que ter a disposição criadora, sabe? Disposição criadora, disposição de pensar. A gente perdeu o hábito de pensar, né? Inclusive nos próprios cursos de direito. A gente perdeu o hábito de pensar, a gente só consome teoria já pronta, respostas prontas, e não dá mais. Eu acho que a gente chegou já há um tempo, mas agora está ficando bastante evidente, porque por conta dessas imagens que estão sendo jogadas na nossa cara, a gente não tem mais como fechar os olhos para o intolerável, né? Que a gente precisa sair do lugar, a gente precisa pensar em novas formas de se compor como sociedade, e isso não tem resposta pronta, né? Vai ser incômodo, e é para ser incômodo, é para a gente ficar muito incomodado mesmo. Então, basicamente, eu acho que é muito bom que a gente esteja angustiado nesse momento, inquieto e sem respostas prontas para dar, porque significa que talvez, finalmente, a gente consiga criar alguma coisa nova a partir daqui. É isso. É um pouco assim, a gente se colocar do lado da oposição do poder punitivo, né? Porque acho que é um pouco isso também, né? Enquanto mulheres, ou, enfim, integrantes de outros grupos minoritários, entender que a gente é vítima de um poder punitivo muito mais amplo do que meramente o poder penal. Então, o poder penal é só uma outra expressão desse poder punitivo do qual a gente já é vítima, certo? E acho que é um pouco isso, você se colocar contra o poder punitivo em primeiro lugar. E a partir daí a gente pensa, bem, a resposta não pode ser através do poder punitivo, então qual será, né? Bom, eu acho que a discussão que a gente teve aqui foi mais uma dessas, né, Sabrina, que a gente se empolga, a gente tinha planejado falar, a gente tinha, né, feito um roteirinho mais ou menos do que a gente queria fazer nesse episódio, mas a gente excedeu esse roteiro em vários momentos e eu acho que isso é muito positivo, eu acho que é um pouco, né, toda vez que a gente se encontra, assim, nesses eventos ou que nem agora no podcast, a gente acaba tendo discussões que são muito legais, que são muito produtivas. Eu fico muito feliz de estar do teu lado, não só nas trincheiras, Sabrina, mas te recepcionando aqui no podcast hoje. Com isso já vou me encaminhando para o final, agradecer a tua presença para falar sobre esse assunto, que é um assunto que é muito delicado e que precisa de muita coragem para falar, porque
no fim, a gente sabe que as demandas punitivas, elas nascem de de uma dor, né? Elas nascem de um drama que é um problema real e que a gente precisa dar conta. Então é muito difícil falar contra essas demandas punitivas sabendo qual é a origem delas, né? Sabendo que elas têm essa origem tão traumática, tão violenta. Mas a questão é justamente essa, né? Saber que a resposta violenta não vai efetivamente transformar as relações sociais, não vai transformar as estruturas sociais, ela vai, no máximo, responder um problema concreto, e mesmo assim, muito mal respondido, e normalmente de uma maneira que vai ser muito violenta, inclusive para a própria vítima. Acho que isso é o ponto central, né, que ficou evidente essa semana aí. Mas, de todo modo, muito feliz de ter você aqui no podcast. Acho que foi um episódio muito legal. Vou passar a palavra para você, se despedir da nossa audiência. Agradeço a audiência por ter nos ouvido aqui nesse episódio de hoje. E, Sabrina, depois que você se despedir, gostaria que você lembrasse de trazer para a nossa audiência a dica de um livro com o único requisito que não seja um livro jurídico. Então, qualquer outra dica aí tá boa, e acho que isso é muito interessante, inclusive para isso que você estava falando, né? As pessoas perderam o hábito de pensar, e parte da razão da gente trazer sempre dicas não jurídicas aqui para o podcast é isso, né? Para estimular a nossa audiência a, enfim, pensar pelos próprios meios e estimular uma criatividade maior e sempre não punitiva, para repetir a expressão da Vera Malaguti. Júnior, olha, eu só tenho a agradecer mais uma vez por outro convite maravilhoso que você me faz, e eu queria agradecer também a toda a equipe desse podcast, que é um podcast muito importante, a você, ao Rafael, ao Léo, toda a equipe por trás, porque a gente que é das ciências criminais, a gente sempre senta um com o outro e fica conversando sobre essas coisas, e a gente ficava pensando, né, como seria importante democratizar esses conhecimentos, essas coisas que a gente sempre fala entre si. Como é importante a gente democratizar os saberes, né? E a tecnologia possibilitou a gente fazer isso, e esse podcast que vocês fazem, eles são realmente um trabalho de revolução micropolítica, de revolução molecular, Que de lindo fato. ouvir isso. Obrigada. Um trabalho importantíssimo, e é por isso que eu recomendo esse podcast para todo mundo, de dentro e de fora do direito, porque é um trabalho de construção de uma nova forma de existir como sociedade. Que é isso, educando, mostrando a visão de quem está dentro do sistema de justiça criminal, da gente que trabalha com isso, da gente que pesquisa isso, da gente que sabe que isso não funciona, que sabe que isso só piora os problemas que a gente já tem. Então, parabéns pelo Segurança dos Direitos. É um podcast imprescindível para o tipo de sociedade que a gente quer construir para o futuro, né? É realmente um podcast de vanguarda. E queria agradecer também todo mundo que ouviu até aqui, os ouvintes do Segurança dos Direitos. Eu estou super honrada de ter participado desse episódio tão importante, da gente ter tido a oportunidade de colocar esse debate realmente para um amplo, né? A gente nunca tem noção de onde vai chegar um episódio de podcast, e a tecnologia é maravilhosa nesse sentido. E o livro que eu vou deixar, acho que não poderia ser outro, vai ser o do Pierre Bourdieu, que eu citei, A Dominação Masculina, a Condição Feminina e a Violência Simbólica, que é um livro pequeno, é um livro de uma linguagem super acessível, né? Teoricamente é um livro de sociologia, mas assim, sinceramente, eu acho que tem que ser ensinado em todos os cursos, sabe? Em todos os cursos, do que for, e inclusive nos de direito, porque como a gente está falando aqui, não tem como entender o sistema penal sem entender a dominação masculina, né? Já que desde o início eles se construíram juntos. Então,
Super obrigada de novo. Eu tô super feliz com o resultado desse papo. Mais uma vez, tô super elétrica, como eu sempre saio desses nossos encontros. Infelizmente, agora tem que ser remotos, né? Senão a gente já sentaria para tomar um chopp, claro, esticar como normalmente se faz. Certamente. Mas super obrigada, gente, por ter ouvido até aqui também. Uma super honra. E espero que a gente ainda se encontre muitas vezes para esse tipo de papo. Um beijão, gente. É isso, Sabrina. Obrigada. Para nossa audiência, novamente, obrigada. Como sempre, vocês podem nos encontrar no Twitter, no Instagram, como Segurança dos Direitos nas duas plataformas, e no nosso e-mail, que é segurancadosdireitos@gmail.com. E é isso. Encerramos aqui o 67º episódio do Segurança dos Direitos. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.